Olá pessoal, meu nome é Anildo, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu estarei começando uma série de vídeos de uma linguagem de programação que eu estou desenvolvendo, uma linguagem de programação chamada Sol. A linguagem de programação Sol é uma linguagem interpretada, ela é baseada na linguagem Lua. Na verdade, eu peguei o interpretador de Lua e fiz algumas modificações para obter uma linguagem de programação que a sintaxe dela é em português brasileiro acentuado. A linguagem Lua é uma linguagem desenvolvida por brasileiros, porém a sintaxe dela é em inglês. Na linguagem Sol nós temos um português brasileiro acentuado ali nas palavras reservadas, e também você pode fazer declaração de variáveis e de funções com palavras acentuadas, tá bom? Bom, eu estou aqui no site da linguagem, da nossa linguagem de programação. Eh, Temos algumas coisas aqui que você pode verificar. Mas o ponto que eu quero mostrar para vocês é que vocês podem vir em instalação, ou pode vir no nosso eh, repositório do GitHub. E aqui no repositório do GitHub, você pode vir aqui em Releases e baixar a, a linguagem, ou você simplesmente pode pegar esse link aqui e fazer o download da linguagem. É um executável que você vai fazer download. eh, E assim que completar o download, é só você colocar nas variáveis do ambiente e você vai poder usar a linguagem. Bom, depois que você colocou nas suas variáveis de ambiente, você vai poder programar aí no seu computador usando a nossa linguagem. E para eu fazer esses vídeos, eu estou usando um editor de código chamado LightXL. Ele é uma evolução do Light e ele é um editor de código bem leve. Ele ocupa somente 30 megas na hora que eu estou programando, diferente do VS Code ou do VS Code 1 e as derivações que ocupam bem mais. E eu escolhi esse editor de código porque eu consegui fazer a coloração da sintaxe ali de forma bem rápida e bem eficaz. Uma vez que você tem a nossa linguagem instalada, lá nas suas variáveis de ambiente, você pode vir na linha de comando, digitar sol e já abre o painel interativo. Nós não vamos usar o painel de interativo aqui na nossa série de vídeos, nós iremos usar um arquivo mesmo. Eu já criei aqui nosso arquivo chamado início.sol, e nesse arquivo é onde eu vou digitar códigos para vocês. Aí para chamar, basicamente você vai colocar sol, início.sol, e você já chama o arquivo. Veja que quando eu fiz isso, não apareceu nada. E isso já é um ponto positivo para nossa linguagem, ou já é uma característica da nossa linguagem, porque a nossa linguagem ela não precisa de um ponto de entrada ou uma função de entrada. Linguagens como C, por exemplo, você precisa de uma função de entrada dessa forma, e aqui você eh, colocaria return zero, ponto vírgula, e aí a partir daqui o seu programa ia começar. Em Java tem algo parecido, que você declara um pacote, depois cria uma public class, e aí você inicia a sua aplicação a partir dali. Só que na linguagem Sol, o arquivo já é o ponto de entrada. Então, aqui no arquivo, as instruções já começam a rodar da primeira até a última linha. Bom, eu vou fazer essa lista de reprodução seguindo uma tabela de conteúdo que eu tenho aqui, tá? Eh, e eu vou seguir essa tabela de conteúdo. E o que acontece? Eu vou partir do pressuposto que você não sabe o que que é programação, você nunca ouviu falar sobre programação, ou você sabe o que é, mas você vai aprender tudo do zero, tá? Eu vou partir desse pressuposto aí. Eh, então, se você já sabe programar, eu convido você a ver outros vídeos aqui, que são vídeos que têm um conteúdo mais avançado, ou convido você a ir lá para o nosso site, porque nesse vídeo aqui nós iremos tratar as coisas bem detalhadamente, para quem não sabe programar ou para quem nunca ouviu falar sobre esse negócio de programação, ok? O que acontece? O primeiro assunto que eu quero trazer aqui, eu vou
Começar falando dos mais básicos e vou ir avançando, tá? E o primeiro assunto que eu quero tratar com vocês é sobre comentários. E o que que é comentários? Bom, se eu digitar alguma coisa dentro desse arquivo sol, tá? Início.sol, se eu digitar alguma coisa aqui, por exemplo, eu vou digitar o meu nome, tá? Meu nome, vou colocar aqui, é Anildo, vou escrever isso aqui, tá? Se eu fazer aqui, isso aqui no nosso arquivo e tentar rodar, por exemplo, vai dar erro, tá vendo? Ele dá um erro falando que tá erro na sintaxe. Ótimo, isso aqui já é algo bom, porque está funcionando o nosso interpretador. Você não pode colocar texto puro aqui, tá? Se você quiser colocar uma mensagem, uma anotação, algo dessa forma, nós temos o que nós chamamos de comentário. E para você escrever um comentário, você usa dois hífens seguidos, e aí tudo que tiver na frente desse hífen, durante essa linha, vai ser comentado, então nosso programa vai ignorar na hora de rodar a nossa aplicação, tá bom? Então aqui sim, eu poderia colocar, por exemplo, eh, aula aula 001, introdução à linguagem. Eu poderia a linguagem só, pronto. Eu poderia colocar dessa forma, tá? E se eu rodar meu programa agora, tá vendo? Não acontece erro nenhum, isso é um bom sinal. Quer dizer que aquele código está sendo comentado e meu interpretador, o meu o programa que eu uso para rodar os meus códigos aqui, ele está ignorando esse trecho. E ele é muito importante para a gente colocar anotações, colocar algumas dicas ou algumas coisas que eu preciso lembrar no futuro ou que meus companheiros precisam lembrar, tá? Eu vou colocar uma referência aqui. Pronto, coloquei uma referência, vai ser uma referência que vai ficar aí no nosso programa. E esse aqui é o comentário de uma linha só, tá bom? O que eu quero fazer agora é ensinar vocês a fazer um comentário de múltiplas linhas. Se eu quiser escrever comentários que atinjam várias linhas, eu não posso usar só dois hífens, tá? Eu preciso usar dois hífens e abrir dois colchetes, que é o nome desse colchetes ou colchetes, é o nome desse símbolo aqui. E aí quando você abre dois colchetes, o que acontece? Tudo que está dentro desses colchetes aqui, ou entre esses colchetes aqui, ele vai ser ignorado pelo nosso programa, então eu posso ter uma, posso ter um contexto maior aqui, eu posso ter um texto maior aqui, onde eu posso colocar várias outras coisas. Então, por exemplo, posso colocar número da aula. Aí essa aula aqui, por exemplo, é a 001, por exemplo. Nome da aula é igual, nome da aula eu vou colocar introdução à linguagem, bom, data. Aí aqui eu vou colocar 7/7/2026, tá? Então, se eu faço isso, por exemplo, e vou rodar meu programa, de novo, sem erro nenhum, então eu posso escrever várias coisas no meu programa. Vamos supor que você quer colocar um mapa mental aqui, né? Um passo a passo do que você quer fazer no seu dia de trabalho. E aí você comenta e depois vai apagando linha por linha. Assim, o seu programa ele não vai ser afetado pelos seus comentários, tá bom? Então, só recapitulando aqui, quando eu tenho dois hífens somente, são é o comentário de uma linha só, e é do hífen para frente, então se eu escrever alguma coisa aqui, não vai ser comentado, tá? Precisa ser do hífen para frente, aqui. E depois, se eu quero um comentário de múltiplas linhas, eu posso colocar hífen, abrir os colchetes aqui, e tudo que tiver dentro desses colchetes vai ser comentado. O nosso programa vai ignorar, certo? Então, esse aqui é o bem básico da nossa linguagem. Veja que não tem lógica nenhuma aqui. E eu vou deixar o vídeo por aqui. E na próxima linguagem, ou no próximo vídeo, nós vamos ver mais informações aqui sobre a nossa linguagem. Beleza? Até uma próxima.